Olá, meu nome é Fernanda Liz e eu faço parte do programa de treinamentos em primeiros socorros da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, que é coordenado pela professora Norlai Azevedo, e hoje eu vou apresentar sobre as urgências e emergências em hipoglicemias e hiperglicemias. O objetivo, então, é apresentar orientações para o atendimento da pessoa que tem diabetes mellitus e nos casos de hipoglicemia e hiperglicemia. Mas antes disso, então, o que é o diabetes mellitus? Então, o diabetes mellitus é uma doença endócrino-metabólica que é caracterizado pela elevação da taxa de açúcar no sangue, a hiperglicemia. Ela ocorre porque o organismo ele está incapaz totalmente, ou ele perde essa capacidade do pâncreas produzir insulina e do organismo de absorvê-la, gerando então, desencadeando a doença, e essa glicose ela fica na corrente sanguínea. Então, nossas células elas precisam da glicose, A glicose é necessária, é o nosso combustível, mas para entrar nas células elas precisam da insulina. Então, a diabetes ela atinge cerca de 10% da população mundial e é então uma doença causada por essa falta, essa carência da insulina, e que a gente percebe com alteração na taxa de glicose ou açúcar no sangue. Entre os tipos de diabetes, a gente tem o diabetes tipo 1, que acomete crianças, adolescentes, adultos jovens, as crianças especialmente na idade de 5 a 7 anos e de 10 a 14 anos. No diabetes tipo 2, adultos acima de 30 anos e é bem considerável entre os idosos. O diabetes gestacional, que acontece durante a gestação e que, de modo geral, após a gestação, as suas taxas voltam à normalidade. Então, assim, entre os valores da glicemia considerados normais, é a glicemia até 110 miligramas por decilitros. Abaixo de 70 é considerado hipoglicemia e acima de 110 é o pré-diabetes. E acima de 126 miligramas por decilitros é diabetes, já é o diagnóstico de diabetes, O 126 ele é um marcador para o diagnóstico. Os exames, como é que a gente avalia essa taxa, de glicose no sangue, Pelo teste de glicemia, que a gente detecta alterações nos níveis de açúcar no sangue. O teste é feito, então, com uma gotinha de sangue do dedo, numa fita de glicoteste, e é avaliado no aparelho do glicosímetro. Ainda pode-se fazer a avaliação da hemoglobina glicada, que é um exame de sangue, que o teste da hemoglobina glicada, então, ele refere a média de nível de açúcar que teve no teu corpo nos últimos 3 meses. A gente diz assim, que o teste, o glicoteste, ele avalia naquele momento, qual é o valor da glicose, como numa fotografia, exato naquele momento, e a hemoglobina glicada é como se fosse um filme que ela mostra esse histórico dos 3 meses, E o paciente, para fazer o exame de hemoglobina glicada, ele não precisa necessariamente estar em jejum, mas é interessante que ele esteja sem comer há pelo menos 2 horas para ter um resultado mais preciso. E o que é a hipoglicemia? Então, a hipoglicemia ela acontece quando a taxa de açúcar no sangue fica abaixo de 70 miligramas por decilitros. E as causas da hipoglicemia? A gente vai perceber que esse paciente pode estar com muita insulina ou outros medicamentos para diminuir a glicose no sangue, ou então ele fez uma ingestão inadequada de carboidratos, se alimentou pouco, fez exercícios físicos sem alimentação correta,
fez ingestão excessiva de álcool. Segundo a American Heart Association, entre os sinais e sintomas da hipoglicemia, a sudorese, que é o suor excessivo, tremores ou fraqueza, mudança de humor ou de comportamento, aquele paciente que fica irritado, confusão mental, né? Pode ter fome, pode estar com a fala arrastada, ter tonturas, dor de cabeça, palidez, perda da consciência e convulsão. Eu destaquei esses 4 aqui primeiros, a sudorese, o tremor, a mudança de humor e confusão, porque a American Heart Association diz que a gente precisa ficar atento, que só com avaliando esses 4, assim, a gente já consegue perceber que o paciente que tem diabetes mellitus pode estar com hipoglicemia. E ela pode ser classificada ainda entre leve, moderada e grave. Entre leve é dor de cabeça, fome, enjoos, fadiga, sonolência, calafrio. Na moderada, então, a pessoa já pode estar confusa, pode ter confusão mental, pode estar com medo, nervosa, ter delírios, né? E na grave, então, pode estar com tonturas, pode ter desmaio, coma e morte. Então, o que fazer no caso de hipoglicemia? Se a gente percebe que esse paciente avalia a glicose ou percebe que ele pode estar com a hipoglicemia, pode oferecer um comprimido de glicose, se ele tiver, ou um alimento ou líquido doce, né? Se essa pessoa estiver consciente, claro, porque se ela estiver inconsciente ou desacordada, a gente deve chamar um socorro e levar ela para um serviço de saúde para fazer o atendimento. Então, dentre o que é possível estar oferecendo é água com açúcar, bala, suco, refrigerante que não seja não dietético, alimentos ricos em carboidratos. Então, a gente pode oferecer balas, aquelas jujubas, suco de frutas, suco concentrado, 2 a 3 colheres de mel, e avaliar como é que fica a glicose, perceber se ela está subindo, se voltou à normalidade ou não, se não, o melhor é encaminhar para o serviço de saúde. Caso nesse tempo aí da avaliação a glicose voltou ao normal, passado isso, então pode-se oferecer um lanche que é com mais carboidratos, então um sanduíche, né, para essa pessoa com pão integral, vai ajudar a restabelecer, então, a sua glicose. E em relação à hiperglicemia, né? Quando é que ocorre a hiperglicemia? Então, quando a taxa de glicose, o açúcar no sangue, ela tá alta, né? A gente viu que em jejum, acima de 110 é pré-diabetes, 126 é o critério para o diagnóstico de diabetes, e é preciso ter bastante atenção, então, com a glicose quando ela estiver acima de 250 miligramas por decilitros. Então, as causas da hiperglicemia. Então, a gente pode estar com a dose incorreta de insulina, menor que a quantidade que o paciente precisa. Pode ter sido causado por excesso de alimentação ou por falta de atividade física, por doenças e infecções. As gripes, por exemplo, também aumentam a taxa de glicose. O uso de medicamento, como os corticoides, e estresse também faz com que aumente a glicose no sangue. Alguns sinais e sintomas da hiperglicemia, então, são fome excessiva, né, apetite acima do normal, urina em excesso, sede excessiva, a boca fica seca, a visão fica embaçada, esse paciente pode ter sonolência, confusão mental também. E o que a gente deve fazer nesse caso? Então, a gente, percebendo esses sinais e sintomas, fazer a avaliação da glicose e buscar atendimento médico, porque se esse paciente faz uso de medicamento,
e essa medicação não está fazendo o efeito, é importante estar buscando atendimento médico. E após esse atendimento, pode ser que essa pessoa precise de ajuste na dose da medicação e da insulina. Então, é importante conversar com o médico no atendimento para saber se precisa fazer alguma alteração. Dentre as formas de tratamento, então, dos pacientes que têm diabetes mellitus, são os antihipoglicemiantes orais e o uso de insulina, né? Aí nós colocamos aqui a imagem com os tipos de insulina, o seu tempo de ação, né? Ação rápida, intermediária e prolongada, né? E o paciente que ele usa insulina, ele pode também precisar fazer o uso de medicação oral, né? Para estar fazendo esse controle, né? Além de cuidar da dieta e de fazer atividade física. Como é que a gente faz para diferenciar, então, se é hipoglicemia ou hiperglicemia? Se nós estivermos em casa, primeiro a gente faz o teste para avaliar, se tiver como fazer o teste para avaliar o nível da glicose, né? Se não, encaminhar até um serviço de saúde para fazer esse teste. E então, ao avaliar o nível da glicose, aqui também eu trouxe essa imagem, porque ela diz aqui que a glicemia, ela pode estar entre 180 e 200 miligramas, mas esses valores variam, né, conforme o critério limite que foi estabelecido para cada paciente. No caso da hiperglicemia, então, os sintomas de boca seca, sede, cansaço, dor nas pernas, sensação de fome, náuseas, vômitos, a respiração ofegante, aquele paciente que respira fundo e rápido, né? Hálito semelhante ao de frutas, né? Pode ter aumento na quantidade de urina, na frequência, né, da urina. E na hipoglicemia, então, esse aqui é um valor de consenso, né, que é abaixo de 70 miligramas por decilitros, né? E os sintomas são a sensação de fome, tremor, suor frio, palpitações, dor de cabeça, alterações visuais, a instabilidade emocional, a sonolência ou sono agitado, diminuição da atenção. Então, no dia a dia, né, para controlar o nível da glicose, é importante, então, que o paciente tome as medicações, seja oral ou seja as injeções de insulina, controle o consumo de carboidratos, tenha uma dieta balanceada e faça o teste de glicose diariamente e possa fazer a registrar, né, isso numa planilha, né, registrar a data, o horário e qual foi o valor do teste e realizar atividades físicas regulares, porque elas também ajudam a estar baixando essa glicose no sangue. Então, é importante nós apoiarmos os indivíduos e as famílias que têm diabetes mellitus. Muitas vezes o paciente ele não consegue fazer o autocuidado e ele precisa de outra pessoa que cuida da alimentação, dos horários das medicações, né? Então é importante envolver a família, os cuidadores, né, nesse controle glicêmico da pessoa, para que a gente possa, dessa forma, então, diminuir as complicações tanto agudas, né, a hipoglicemia e hiperglicemia, quanto as crônicas, né, a retinopatia, nefropatia, neuropatias, né, que são causadas pela diabetes mellitus. Aqui eu deixo algumas referências que foram usadas, né, nessa apresentação e agradeço então a atenção de vocês. Obrigada.